Bem, pessoal, estamos de volta, dessa vez para comentar a prova de língua inglesa da ESA. Prova essa que foi realizada no último domingo, dia 4 de agosto. Havia uma expectativa muito grande de como seria a prova de língua inglesa, afinal de contas, foi a primeira vez que a ESA decidiu cobrar a língua inglesa no seu processo seletivo. Mas ao contrário do que alguns temiam, a prova veio relativamente tranquila. Questões de nível fácil e média, tá? Não tinham questões difíceis, não havia questões que pudessem, digamos, complicar a sua vida na hora da realização da prova. Eu preparei para vocês um rápido comentário só para que vocês possam entender qual é a estrutura da prova de língua inglesa da ESA. Você que se saiu bem na prova, está na expectativa, claro, de um resultado positivo. E você que de repente não se saiu tão bem, você que pode ter sido cortado em inglês, não desanime. Comece a estudar. Em breve nós teremos outro processo seletivo e você já precisa começar a sua preparação logo cedo, tá bom? Então a prova da ESA, ela foi dividida da seguinte forma, tá? Uma questão de interpretação de texto, ok? Eles cobraram um tema de atualidades, a ruptura, o rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, ok? E 3 questões gramaticais. Como vocês verão daqui a pouco, são questões extremamente simples, questões que exigem o domínio básico da gramática da língua inglesa. Mas vamos começar falando sobre o texto, tá? Ele trouxe um texto retirado da internet, ok? Logo de cara, ele especifica quando a matéria foi publicada, quem a escreveu e o local de publicação, e aí vem um texto propriamente dito. E eu peço que vocês me acompanhem na leitura desse texto. Vocês vão perceber que o vocabulário cobrado era um vocabulário acessível. Havia só 2 ou 3 palavras ou expressões que talvez dificultassem um pouco sua vida. Nada que fosse, digamos assim, um elemento que ficasse como obstáculo para a sua interpretação, tá bom? Então ele diz: Exactly 1 month after Brazil's most deadly mining disaster, firefighters and volunteers still search for at least 131 people still missing under tons of mud left behind after a dam in the Feijão mining complex owned by Brazilian giant Vale gave away on January 25th. Então, deu para perceber que o período acabou ficando muito extenso, o que não impossibilita a sua compreensão, tá bom? Ele diz exatamente 1 mês após. Por que 1 mês? A matéria foi publicada dia 25 de fevereiro e a barragem se rompeu exatamente 30 dias antes, dia 25 de janeiro, tá? Então, exatamente 1 mês após, after, e aí, gente, ele usa o grau superlativo, né? Para dizer, depois do desastre de mineração, mining, ok? Mais letal, most deadly, tá aí o grau superlativo do Brasil, apóstrofo S indicando uma relação de posse. Firefighters, que são os bombeiros, também podem ser chamados de firemen, ok? E voluntários, still, eles ainda, ok? Advérbio de tempo, eles ainda buscam por, search for. E aí ele trabalha com uma expressão que eu imagino que você deva ter lembrado na hora da prova, que é o at least, no mínimo, pelo menos, 131 pessoas ainda missing, desaparecidas, tá? Under tons of mud, sob, cuidado para não confundir com sobre, sob, embaixo de toneladas de lama, aquela lama que foi deixada, tá? Depois que aquela corrente de dejetos foi varrendo a cidade. Sob toneladas de lama deixadas para trás, left behind, ok? After a dam, depois que uma represa, depois que uma barragem, essa palavrinha dam é a palavra-chave para a gente entender o texto. Afinal de contas, nós estamos falando de uma tragédia que ocorreu em função justamente do rompimento de uma dam, de uma barragem, tá? No complexo de mineração de Feijão, lá em Minas Gerais, em Brumadinho, tá?
owned, esse complexo possuído de propriedade da gigante brasileira, ou seja, ele está fazendo referência à empresa Vale, a antiga Vale do Rio Doce, tá? Depois que essa represa gave way, depois que ela cedeu, give way significa ceder. Então, depois que ela cedeu, dia 25 de janeiro, aquela referência temporal a qual, ok, ele nos chamou a atenção no início do texto, para a qual ele nos chamou a atenção. So far, até agora, 179 corpses have been retrieved and identified. Ele diz que até agora, ou seja, um mês depois, fazendo um levantamento, 179 corpos, cadáveres, ok? Têm sido resgatados, retrieved e identificados. E aí, gente, nós temos aqui o discurso direto, abre aspas, ele vai reproduzir a fala de alguém. Então, the search starts at 5 a.m. A busca, ela se inicia, ela começa às 5 da manhã, ou seja, logo cedo, os bombeiros e os voluntários já estão de pé, tá? When the teams get up, quando as equipes, e aí subentende-se, tá? As equipes de resgate, quando elas get up, se levantam, tá? At 6:30 a.m., we gather for directions, a safe briefing, and guidelines of what will be done throughout the day. Então ele dá passo a passo a preparação das equipes antes de elas irem a campo buscar, digamos assim, os desaparecidos. Às 6:30 da manhã, nós, então quem fala faz parte desse grupamento de busca, tá? Nós gather é o verbo reunir, ok? Então nós nos reunimos para três coisas básicas, ó, directions, instruções, safe briefing, é uma palavra que a gente poderia traduzir para a língua portuguesa de forma livre como comunicados, tá? Um comunicado de segurança, provavelmente o corpo de bombeiros avisa para os voluntários e para os próprios bombeiros que vão a campo quais são os locais mais perigosos, onde de repente eles podem sofrer algum tipo de acidente. And guidelines, diretrizes do que será feito, ó, what will be done throughout, por toda a extensão, ou seja, durante todo o dia, tá certo? Então, é traçado logo cedo um plano, uma estratégia para que os bombeiros e os voluntários possam juntos fazer, digamos, o resgate das pessoas que estão desaparecidas, tá? No caso dos corpos das vítimas. The teams are then taken into the field. As equipes são then, então, partícula de conclusão, consequência, levadas para campo, ou seja, para o local propriamente dito do resgate. Tudo isso quem falou foi um firefighter, que é tenente-coronel, chamado Anderson Passos. Ele diz tudo isso, tá, que estava entre aspas, para os jornalistas. Fechando o texto, era um texto curto, como vocês podem ver, tá? 2 ou 3 palavras um pouquinho mais difíceis, mas as outras bem acessíveis. At the end of the day, de novo, aspas, discurso direto. When the teams return, they give us feedback on how the search went. No final do dia, quando as equipes de resgate retornam, quando elas voltam para o acampamento, para a central de operações, eles, os bombeiros, os voluntários, as equipes, tá? Nos dão feedback. Feedback é uma palavra que a gente já usa na língua portuguesa, importada do inglês, é um estrangeirismo, mais precisamente um anglicismo. Mas se você quiser uma adaptação, seria eles nos dão retorno, ok? De como a busca se processou, de como ela aconteceu. Went, passado do verbo go, de como foi a busca, ok? We then hold a meeting to plan the next day, and everything repeats itself, concluded the official. Então, depois desse feedback, nós, ou seja, o comando de operações, juntamente com as pessoas que participam diretamente do resgate,
Nós então realizamos, we then hold. Hold pode ser segurar, conservar, abraçar, mas quando se refere a evento, a gente pode traduzir como realizar. Nós então realizamos uma reunião, meeting, para planejar o dia seguinte e tudo se repete. And everything repeats itself. Olha o pronome reflexivo. E tudo se repete, concluiu o oficial. Então, gente, eu inclusive faço esse comentário adicional. Mesmo que você não tivesse tido muita facilidade para ler o texto, o teu conhecimento de mundo, afinal de contas, a gente pôde acompanhar quase em tempo real o que aconteceu em Brumadinho, ele poderia completar as eventuais lacunas deixadas pela não interpretação de determinados fragmentos, ok? Por isso é importante a leitura em língua inglesa, porque ela te constrói um conhecimento de mundo que vai te ajudar em textos futuros, em situações de prova, tá bom? Como eu disse, foram 4 questões, sendo uma de interpretação sobre o texto que nós acabamos de ler e as outras 3 questões gramaticais que sequer tinham relação com o texto. A ESA, e aí é só um comentário de quem é professor de inglês, de língua inglesa, a ESA poderia muito bem ter feito as 3 questões de gramática contextualizada, ou seja, aproveitando a própria estrutura do texto para formular as questões, mas isso é uma escolha de cada examinador. A primeira questão diz o seguinte: according to the text, de acordo com o texto, ou seja, temos que utilizar o texto como referencial. It is correct to say that. É correto dizer que nenhum problema em relação ao enunciado. Vocês concordam? Eles foram muito objetivos, eles disseram com clareza para o candidato o que eles queriam. Opção A: firefighters and volunteers are working together. Bombeiros e voluntários estão trabalhando juntos. Perfeito, a gente pôde ver sim que existe um regime de cooperação entre os bombeiros e os voluntários. Mas vamos ver o desfecho da alternativa A. To identify, para identificar the retrieved corpses, os corpos resgatados. Espera aí, eles não estão trabalhando juntos para a identificação dos cadáveres. Aliás, gente, nem é função de bombeiros e voluntários. Isso aí fica no Instituto Médico Legal. Os médicos legistas especializados, tá, nessa área é que podem sim fazer a identificação dos corpos, claro, com a ajuda dos parentes. Olha de novo o conhecimento de mundo. Se você, por exemplo, soubesse que a identificação dos cadáveres é responsabilidade não de bombeiros e voluntários, e sim do Instituto Médico Legal, você já poderia considerar, como nós iremos considerar, a alternativa A totalmente fora de questão, tá? Letra B, only, fujam de alternativas que tragam palavras absolutas, tipo somente, ou então jamais, nunca, apenas, todo mundo, ninguém, ok? Essas palavras em geral, em inglês vocês sabem, tá? Never, everybody, everything, only, são partículas que em geral nos afastam da resposta correta. Por quê? Porque é difícil você deixar a coisa no plano absoluto. Normalmente existem situações que são relativas. Então ele diz, somente voluntários estão trabalhando, only volunteers are working to find the missing people. Gente, ele abriu o texto, tá, dizendo que é um trabalho conjunto entre bombeiros e voluntários. A gente não pode dizer que a letra B é correta. Agora vamos analisar o item C. Firefighters and volunteers are working together to find the missing people. Os bombeiros e os voluntários estão trabalhando juntos. Percebam que até aí é uma repetição da alternativa A. O que vai mudar é daí para frente. Olha só, para encontrar, to find, as pessoas desaparecidas. Gente, essa é a reprodução perfeita do que estava lá no primeiro parágrafo do texto, tá? Ele basicamente abriu o texto com essa informação. Então eu estou desconfiado que a resposta correta é a letra C. Vamos eliminar as letras D e E. Vales officials are working to retrieve the corpses from the mud. Ele está dizendo que os
oficiais, que eu vou traduzir como as autoridades, os diretores, ok? Da Vale, a Vale do Rio Doce, a empresa de mineração, eles estão trabalhando para resgatar os corpos da lama. Peraí, gente. As autoridades, as pessoas responsáveis pela Vale, elas estavam preocupadas em indenizar as famílias, em tentar oferecer o mínimo de conforto para aqueles que ficaram desalojados, os sobreviventes, mas eles não participaram, inclusive o texto não faz nenhuma referência a isso, mas eles não participavam diretamente das buscas. Então, mais um item a ser eliminado. Letra E. Only firefighters are working to find the missing people. Ora, se você parar para pensar, a letra E é como se fosse o contraponto da letra B. Na letra B, ele disse que só os voluntários estavam trabalhando. E aqui ele disse que só os bombeiros. A gente viu que é uma parceria entre bombeiros e voluntários. Resposta correta realmente é a letra C de casa. Você há de concordar comigo que essa questão, ela não pode ser considerada uma questão difícil, é uma questão relativamente acessível, tá? Aí vamos para a questão 38. A questão 38 é a primeira das 3 questões restantes, tá? Que aborda a parte gramatical da língua inglesa. E, gente, eu confesso para vocês que eu não imaginava que a ESA fosse cobrar uma questão tão simplesinha. Uma questão que envolve concordância, ou seja, entre o sujeito da oração e o verbo. E para facilitar ainda mais a vida do candidato, pelo menos na minha concepção, foi essa a proposta da ESA, eles ainda usaram o verbo mais conhecido da língua inglesa, que é o verbo to be. Então, por favor, me ajudem a relembrar bem rapidinho, embora eu sei que você já tenha domínio dessa conjugação, como fica o verbo to be no presente da língua inglesa. Então eu digo, primeira pessoa do singular, I am. Segunda pessoa do singular, you are. Terceira pessoa do singular, he is, she is, it is. Aí a gente entra no plural. Primeira pessoa, we are. Segunda pessoa do plural, you are. Terceira pessoa do plural, they are. Agora vejam essa questão, tá? Nós temos aqui uma sentença interrogativa. Alguém se dirige, por exemplo, a você e pergunta, você é americano? Certo? O que é que a gente precisava saber para responder essa questão? Primeiro, você precisava garantir a concordância entre o sujeito, you, e o verbo to be. Se você lembrasse dessa conjugação que a gente acabou, tá, de enumerar, de listar, você já eliminava o item A, gente, não existe em hipótese alguma, you is. Também não existe is you, que seria a inversão característica da sentença interrogativa, tá? Am e you piorou, porque am é da primeira pessoa do singular. Sobravam 2 alternativas, you are e are you. E aí você só precisava lembrar de uma coisa que inclusive a gente revisou nas nossas dicas, no aulão para ESA, que sentença interrogativa você tem que trocar de posição o sujeito e o verbo. É uma maneira que a língua inglesa encontrou de sinalizar que aquela declaração é uma interrogativa, tá? Então, nesse caso, eu não poderia marcar you are, porque essa construção ela é típica, característica da forma afirmativa. Como nós estamos trabalhando com uma pergunta, então resposta correta seria Are you American? Você é americano, tá certo? E vejam que o enunciado também não trouxe nenhum comando que dificultasse a sua vida, candidato. Ele diz complete the space with the correct form of the verb and the pronoun. Complete o espaço, a lacuna, tá? Que foi colocada na própria questão, com a forma correta do verbo e do pronome. Então, só conferindo, resposta correta, letra E. Na questão 39, gente, eu me lembro de ter revisado isso com vocês, tá? Graus de comparação, mais especificamente o grau comparativo. O que é que você precisava para responder essa questão? Primeiro vamos ao enunciado. Which sentence is grammatically correct? Qual sentença é gramaticalmente correta? Então ele te oferece 5 sentenças listadas nas opções de A a E e pede para você dizer em qual delas a estrutura foi corretamente colocada, ou seja, onde o grau de comparação foi empregado de maneira apropriada, certo?
O que é que a gente precisa saber? Primeiro, que essa questão envolve o grau comparativo e segundo, o comparativo de superioridade se divide em duas fórmulas. Se o adjetivo for curto, ou seja, até 6 letras, você vai acrescentar a esse adjetivo ER. Se o adjetivo for longo, 7 letras em diante, claro que existe um critério técnico para a gente fazer essa distinção, que é o número de sílabas, mas eu estou dando bizu para futuras provas. 7 letras em diante, se o adjetivo for longo, a gente usa more mais o adjetivo. Sério, Daniel? Era só isso que eu precisava para responder a questão? Só isso. Você precisava apenas lembrar que adjetivo curto a gente acrescenta R, adjetivo longo você coloca a partícula more precedendo esse adjetivo. Vamos ver se isso é aplicável a essa questão? No item A ele diz: going by train is expensiver than by car. Vocês concordam que a gente já detecta um erro crasso, um erro que não pode passar despercebido? Qual é? Expensive. É um adjetivo longo, então, gente, nada de colocar ER em adjetivos longos. Eu sei, você deve estar se perguntando, Daniel, mas existem exceções. É claro, mas já deu para perceber pelo nível da prova da ESA que eles não iriam cobrar essas exceções, tá? Então, ó, não é expensiver, é more expensive than. Então, ficaria: viajar de trem, ir de trem é mais caro do que ir de carro, tá certo? More expensive than. Descarto a letra A. Na letra B ele diz: Camila's dress, o vestido da Camila, is cheaper than mine. É mais barato do que o meu. Agora sim, você está trabalhando com um adjetivo curto, ó, cheap, que significa barato, que aliás é o antônimo do adjetivo anterior, caro. Esse adjetivo é curto, ele tem 5 letras, então a gente pode sim, como ele fez, acrescentar o sufixo ER. O vestido da Camila é mais barato do que o meu. A letra B me parece totalmente correta, mas é óbvio que numa situação de prova eu não posso me dar ao luxo de marcar sem analisar as outras alternativas. Letra C: My car is more fast than my sister's car. My sister's car. O meu carro é mais rápido do que o carro da minha irmã. Aparentemente está correto em termos de tradução, mas aí a gente lembra que fast é um adjetivo curto, tem só 4 letras, então deveria ser My car is faster, não more fast. Está errado more fast. Então já elimina a letra C. Na letra D, I went to bed, eu fui para a cama more earlier. Gente, early, que significa cedo, não é um adjetivo, tudo bem, é um advérbio, mas se encaixa no mesmo perfil que nós estamos trabalhando. Early é um advérbio curto, terminado em Y, precedido de consoante. Então, qual é o procedimento que nós devemos adotar nesse caso? I went to bed earlier than usual. Eu fui para a cama mais cedo do que usual. Nesse caso, more teria que ser retirado para que essa alternativa fosse válida. Mais uma opção a ser descartada, a letra D. E por último, o item é: Gustavo is more old than his brother. Old é um adjetivo claramente curto, 3 letras. A forma correta deveria ser Gustavo is older than his brother. Então fique claro que a alternativa E também não é possível, sendo assim a resposta correta, a letra B de bola. E para finalizar, a última questão, a de número 40, que diz o seguinte: Complete the sentence below using the appropriate words. Complete a sentença abaixo usando as palavras apropriadas. Daniel, me ajuda. Qual era o conteúdo que estava por trás dessa questão? Simples, gente. Um tempo verbal extremamente útil da língua inglesa, que é o simple present, presente simples. Aquele tempo verbal que é utilizado para descrever ações que ocorrem com frequência. Qual é a marca registrada do presente simples? Você lembra? Quando a gente conjuga o verbo na terceira pessoa do singular, eu sou obrigado a colocar o S na estrutura original do verbo. Então, bem rapidinho. Eu jogo, I play. Você joga, you play. Ele joga, he plays. Aí eu coloco o S no finalzinho. Bom, sabendo disso, a gente poderia tranquilamente responder essa questão. Por quê, Daniel?
Ele está falando do Mr. Harris. Mr. é um pronome de tratamento que significa senhor. É o senhor Harris, ok? Se eu estou falando de um homem, terceira pessoa do singular, eu posso usar o pronome he. E isso exige que a gente trabalhe com um verbo com o S. Então, eu já poderia eliminar a letra B de bola, já poderia eliminar a letra C de casa e já poderia eliminar também a letra D de dado. Eu ficaria ainda com o item A e com o item E, pelo menos em função da primeira lacuna. Likes. Mr. Harris likes trains. Ele gosta de trens, tá? His, só reforçando, terceira pessoa do singular. He's afraid of airplanes. Ele tem medo de aviões. And, aí eu quero dizer que ele não gosta de ônibus. Aí, gente, você precisava apenas lembrar que na forma negativa eu vou usar o auxiliar que tem o does. Desculpa, gente, que tem o S, que é o does. Eu não poderia trabalhar com o do, muito menos com a forma negativa don't, porque é a terceira pessoa do singular. Então, a dica para futuras situações em que você precise trabalhar com um presente simples, tá? O verbo principal, quando ele vai para a negativa, ele precisa da ajuda de um verbo auxiliar, daí o seu nome, verbo auxiliar. E no caso da terceira pessoa do singular, eu vou ter que utilizar um verbo que já tem o S, que é o does, na negativa does not. Já sabemos que a resposta correta é a letra E. Aí eu quero dizer que ele gosta de trem, não gosta de ônibus, mas ama trens. Então, loves, para preencher essa terceira lacuna, o verbo love, que é o verbo amar, na terceira pessoa do singular, o acréscimo do S, caracterizando a alternativa E como a resposta correta, tá? Então, eu me despeço desse breve comentário com a certeza de que você fez uma excelente prova, tá? Então, fique aí na expectativa, em breve vai sair o resultado, a gente vai ter a chance de comemorar a sua aprovação. Se por um acaso você não conseguiu se sair tão bem assim, fica aqui a minha palavra de incentivo, tá? Na vida a gente precisa sempre ser persistente, buscar os nossos objetivos. Então, se você não conseguiu se sair bem nessa prova, se você foi cortado em inglês, é a hora de você dar a volta por cima, tá? Se sentar, começar a estudar. Eu vou estar sempre aqui dando esse suporte para que você possa lidar bem com a língua inglesa e em breve você vai conseguir seu objetivo, que é fazer parte do Exército Brasileiro, tá bom? Um abraço, pessoal, e até a próxima.